Com o declínio do ciclo do açúcar, a colônia brasileira viu-se necessitada de um novo produto para sustentar seu crescimento e garantir lucro para a metrópole portuguesa. Corajosos desbravadores iriam mata dentro em busca de um produto que permitisse suprir tamanha necessidade. Suas jornadas seriam tortuosas, e quais seriam as consequências de seu sucesso? Essa é a história da nação, e tema deste vídeo, o Brasil colonial. Recapitulando a parte anterior, embora eu saiba que você a viu, o ciclo do açúcar, após a realocação da colônia holandesa do Nordeste para as Antilhas, colapsou. Em meio a uma guerra de independência contra a Espanha, Portugal estava desesperado para achar um novo ciclo para o Brasil. Foi nesse momento que o antigo sonho de achar ouro nas terras da colônia foi revivido, e a coroa passou a incentivar os colonos a irem procurar metais em seu interior. Os bandeirantes, descendentes de portugueses e nativos, aceitaram a missão e passaram a adentrar o interior. Eles já tinham o hábito de explorar as matas antes da busca pelo ouro, geralmente caçando índios para escravizá-los ou buscando terras para a criação de gado. Pouco antes de 1700, ouro foi achado na região de Minas Gerais. A notícia da descoberta rapidamente se espalha. Uma verdadeira corrida do ouro se inicia. E de todos os cantos do império, imigrantes vêm tentar a sorte nos campos de garimpo. No entanto, essa enorme vinda de pessoas gerou alguns efeitos. O primeiro foi o conflito entre os bandeirantes e os emboabas, que eram os imigrantes. Os bandeirantes haviam sido aqueles que descobriram o ouro, então consideravam que o ouro era só deles. Os emboabas, no entanto, acreditavam que o ouro era de quem extraísse ele da terra, e eles já haviam cruzado enormes distâncias para chegar em Minas Gerais. Insulto para lá, porrada para cá, começa a Guerra dos Emboabas, que acaba com a vitória dos imigrantes. Já o segundo efeito foi o gigantesco crescimento populacional. Vilas foram criadas próximas às minas, e o mercado consumidor começou a surgir. Os bandeirantes, agora expulsos do garimpo, passaram a viver de suprir as necessidades dos mineiros, criando gado, plantando ou produzindo itens básicos de consumo. Graças a esse mercado e ao ouro, uma classe média começou a surgir no Brasil. Foi nesse momento que a arte e a cultura propriamente brasileira começou a surgir. Em Minas, o estilo arcadista passou a influenciar a arquitetura, em especial das igrejas. Além disso, os filhos mandados para estudar na Europa entrariam em contato com o iluminismo, o que instigaria eventos futuros. Infelizmente, nem tudo são flores, e Portugal queria sua parcela do ciclo do ouro. Quase imediatamente após a descoberta do ouro, a tributação foi criada. O quinto, como era chamado, foi uma forma de imposto no qual 20% do ouro extraído seria da coroa. Embora seja pouco para os padrões modernos, o tributo na época era considerado pelos mineradores, que viviam quase que sem o Estado, como uma ofensa. Inicialmente, algumas revoltas aconteceram, mas o real problema foi a sonegação do imposto. Diversas eram as formas de sonegar o quinto. A mais famosa, por exemplo, era o Santo do Pau Oco, que era uma escultura oca de madeira que escondia em seu interior ouro em pó, permitindo que os 20% fossem aplicados sobre bem menos ouro. Frente a esse problema, a coroa criou as casas de fundição. Essas casas eram centros de fundição, onde todo o ouro era transformado em barra, oficializado e taxado. Junto às casas, vieram leis proibindo a comercialização do ouro não fundido e a posse do ouro em pó. A população de Vila Rica, a maior vila mineira de até então, revoltou-se e tentou fazer algo contra, mas eles recuaram após seu líder ser executado como traidor. Não sendo a situação drástica o bastante, um enorme terremoto em Lisboa destrói a cidade.
Para reconstruí-la, o lendário Marquês de Pombal decide aumentar o imposto. Eles criam a capitulação, um imposto sobre os escravizados usados na mineração, e depois a temida derrama, que era uma punição na qual todos os bens do minerador seriam tomados caso ele não atingisse a meta estabelecida pela coroa. Embora poucos fossem os casos da derrama ter acontecido, ela reduziu drasticamente o número de casos de sonegação. No entanto, um efeito reverso inesperado aconteceu devido a essas novas leis: o medo. Com o medo da derrama, o número de simpatizantes com ideias de independência aumentaram. Veja, antes as revoltas tinham a intenção de reduzir os abusos do Estado. Eram revoltas nativistas. Agora, essas novas ideias, impulsionadas pela recente independência dos Estados Unidos e pelo Iluminismo, queriam desvincularem-se totalmente de Portugal. O mais famoso caso é a Conjuração Mineira. Um grande número de membros da elite mineira, classe média e até mesmo baixas classes organizaram-se para tentar ganhar a independência de Portugal. Eles queriam criar uma república em Minas, mas todo o movimento é descoberto e o único homem, Joaquim José Silva Xavier, ou Tiradentes, paga a pena. Ele foi enforcado e depois desmembrado. Na época, ele teve certo reconhecimento, mas ele só se tornaria um herói quando a República o resgataria, na tentativa de legitimar o caos que foi a República Velha, sucessora de tempos mais amenos do final do Segundo Império. Outro caso, menos contado, é a Conjuração Baiana. Os baianos, em maioria composta por alfaiates, tentaram fazer o mesmo que os mineiros. Contudo, eles queriam um mercado livre e banir a escravidão. O movimento falhou e os líderes foram severamente punidos. O clima na colônia é intenso. As indecisões do governo português, ou em dar mais autonomia à colônia durante o governo de Pombal, ou de subjugá-la durante o de Maria a Louca, somente pioraram a situação. Frente ao momento de Revolução Francesa, independência nas Américas e, futuramente, a ascensão de um jovem corso chamado Napoleão, o que acontecerá com a colônia? Continuará ela fazendo parte do Império decadente de Portugal? Conquistará sua independência? A incerteza domina as mentes dos colonos do Brasil. Entretanto, creio eu que seu intervalo está chegando ao fim. Então, teremos de deixar este assunto para uma próxima. Muito obrigado por ter me ouvido e adeus!